Boa noite, seu Milton, parabéns, seu Milton, dona Julinha, segundo pai meu, há mais de 30 anos já. Bom, hoje a reflexão que eu trago para vocês da noite é bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Então vamos a ela. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é um trecho do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha é o maior tratado de paz que já teve na Terra, né? Nele você encontra, é um sermão muito lindo. Quem puder ter a oportunidade, leia inteiro, porque é um manual de como viver, de como evoluir, de como se portar, né? E Gandhi uma vez disse: se tudo que se escreveu, que se falou de Deus e de religião e de ética moral de homem, se tudo isso fosse queimado e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Olha a grandeza desse sermão. Gandhi não era cristão, Gandhi era hindu, né? E olha só o poder, a força dessas palavras, a evolução de Jesus para nos dar um ensinamento desses 2000 anos atrás. E até hoje a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Porque se a gente coloca ele em prática totalmente como Jesus nos falou, hoje a gente não estaria num mundo de provas e expiações, e eu acho que nem no mundo de regeneração, acho que a gente já estaria acima, né? Mas tudo a seu tempo, Deus com a sua misericórdia divina, coloca as ferramentas na nossa mão. Mas bem-aventurados os misericordiosos, todo mundo fala em misericórdia, né? Todo mundo, mas o que é misericórdia? Será que a gente sabe o que é misericórdia? Eu mesmo falo direto, a chapa esquentou para mim, eu falo: ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Falo isso quase todo dia, né? E aí às vezes a gente resolve o problema e né, não era tanto assim. Mas o que significa misericórdia? Alguém sabe? O que é misericórdia? O sentimento de misericórdia? Alguém tem uma ideia? Para dizer? Também. Mas é mais profundo, né? E eu gosto de ir a fundo, né? Eu gosto de procurar o sentido das palavras. Então, eu fui ver a raiz da palavra misericórdia, a raiz latina. É miserere, que é miséria, e corde, coração. Misericórdia. Tradução: coração que se dobra sobre a miséria alheia. Lindo isso, né? Isso é misericórdia. Mas o significado dela, no dicionário Hawais, o misericordioso é quem está atento à infelicidade, à dor ou ao mal de que o outro padece. É alguém que tem o coração machucado pela miséria alheia. É isso que Jesus sente pela gente. É isso que Deus tem para nós. É isso que Ele nos ensina, né? Sentir a dor do outro, olhar para o outro sem julgamento e acolher, sem críticas e sem maldizer, né? Simplesmente com o sentimento de acolher, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Kardec vai nos dizer: a misericórdia é o complemento da doçura, pois aquele que não é misericordioso não poderia ser dócil ou pacífico. Olha que interessante. Algumas bem-aventuranças atrás, no capítulo 9, diz: bem-aventurados os dóceis, pois eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, pois eles verão a Deus. Então, se você não pode ter misericórdia sem ser dócil, sem pacífico, então eles formam uma trindade. Se você não tiver nenhuma dessas três, as três juntas, a gente não vai ascender para um plano maior. Ninguém vai para um plano maior, ninguém vai para uma evolução
tendo alguma coisa contra seu irmão, né? Ninguém ascende a uma espiritualidade maior tendo alguma dívida de coração, tendo algum sentimento de raiva, de ódio contra seu irmão. Jesus mesmo disse: quando fores levar a oferenda no altar, se tiveres alguma coisa contra teu irmão, deixa a oferenda ao pé do altar, vai e reconcilia-te com teu irmão. Depois você vem fazer a oferenda. Né? Então esse é o peso de tudo e o que a gente tem que buscar para se melhorar, para ascender. Mas essa misericórdia, como tem que ser essa misericórdia? A proposta de Jesus é que essa misericórdia seja vivida na prática. Ela tem que ser ativa, não pode ser passiva. Não adianta nada eu vir ao centro, assistir palestra, eu estudar todas as obras da codificação. Não adianta nada eu estudar todas as obras de André Luiz, de Emmanuel, e não praticar lá fora. E não ser misericordioso com meu irmão. Não ser misericordioso com um familiar difícil, com um colega de trabalho. Não ser misericordioso com alguém que nos maltrata. Né? Então não adianta nada. Por quê? Na verdade, o que Deus quer de nós? Jesus mesmo disse, em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta nada você ir nos templos e louvar a Deus se você não é misericordioso com o teu irmão. Se você não olha para ele com olhos de ternura, com olhos de entendimento do que ele é. E se você não tentar sentir o que ele está sentindo, sem julgamentos, não é? Aí você fala, mas é difícil acontecer, é difícil fazer isso, difícil ter esse sentimento. Olha, é um pouco, mas pelo que eu tenho visto, depois que vira a chave, você consegue, aí você não volta mais para trás. Todos nós aqui, que estamos aqui hoje, para vocês verem, nós estamos nessa encarnação hoje, não é por mérito não é por mérito nosso não. Eu conquistei o direito de estar encarnado hoje. Não, nós estamos encarnados hoje pela misericórdia divina de Deus, que nos concede sempre uma oportunidade de reparar nossos erros, de nos reconciliar com nossos irmãos. E grandes vultos da religião, da filosofia, que hoje nós cultuamos, nós estudamos, são filhos da misericórdia divina de Jesus. Paulo de Tarso, o perseguidor de cristãos, o cara que matava cristãos apedrejados. Na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, ele tem a visão de Jesus, ele vira a chave na hora, ele compreende tudo. E o que ele diz? Jesus diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, por que persegue meu povo? Na hora, Saulo cai de joelhos na areia e diz, eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? E o que seria do cristianismo hoje se não fosse Paulo, se não fossem suas cartas, suas epístolas, seus ensinamentos, se não fosse ele disseminar o cristianismo pelo mundo? Entenderam? Ele virou a chave, na hora, ele entendeu o que era. E ele, filho da misericórdia de Jesus. Maria Madalena, a partir do momento que ela conheceu Jesus,
né, que ela é daquela passagem que ela ungiu os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com os cabelos. Ela também virou a chave. Ela também se tornou uma das maiores expositoras do cristianismo, apesar de terem tentado abafá-la. Os próprios apóstolos, por ela ser mulher, ela foi a maior. Ela venceu em tudo em misericórdia, em amparo, sabe? Mãe de órfãos, todos ela amparou. E ela foi tão grande que Jesus apareceu primeiro a ela, nem para Maria. Quem que viu Jesus primeiro no terceiro dia? Maria Madalena. Não é verdade? Outro, irmão Agostinho, da nossa casa aqui, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele levava uma vida, o senhor me permite, Santo Agostinho, ele levava uma vida desregrada. Ele aproveitava bem os prazeres da carne e da matéria, sabe? E um dia, na casa da mãe dele, as cartas de Paulo estavam em cima da mesa, né, as epístolas, e ele meditando, ele ouviu uma voz: leia, várias vezes. E ele leu as cartas de Paulo, se emocionou e mudou a vida. E veio a ser um dos maiores filósofos do cristianismo, um dos pais da igreja, um dos precursores das ideias de espíritos, do espiritismo. Isso naquele tempo. E Pedro, o que dizer de Pedro? Pedro, que negou Cristo 3 vezes. Eu tenho até uma história interessante sobre Pedro, que aconteceu comigo. Quem me conhece sabe que meu filho mais novo se chama Pedro, né? E uma vez, no trabalho, a gente estava conversando com os colegas sobre filhos, em nome de filhos, tudo, e eu falei: o meu filho se chama Pedro, né? Por quê? É homenagem ao apóstolo Pedro, porque eu tenho muita admiração pelo apóstolo Pedro, porque ele era um ser humano igual a gente, sabe? Ele tropeçou e caiu, e sempre se levantando, sabe? Mas tem sempre aqueles boca aberta, né? Aquelas pessoas que você fala que você admira uma pessoa, ele vai lá achar um defeito daquela pessoa e colocar aí você falou: mas Pedro negou Cristo por 3 vezes, falou de boca cheia. Aí eu fiquei pensando, fiquei meditando nas coisas. Aí eu pensei: quem não negaria? Não é? 3, 4, 5 vezes. Quem não negaria? É muito fácil hoje, 2000 anos depois, a gente sentado na nossa poltrona, confortável, numa sala com ar-condicionado, criticar um ato de uma pessoa, de um vulto da antiguidade lá atrás. Mas vai lá no lugar dele. Vai lá com a espada no seu pescoço, pronto para separar sua cabeça do corpo, se você não negasse. Você teria coragem? Pensa bem. Uma turba ensandecida, com pedras na mão, prontas para te apedrejar até a morte. Se você não negar, você não negaria? Você teria coragem? Não é? No entanto, o que aconteceu com Pedro? Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. Como Cristo havia predito: em verdade te digo, Pedro, ainda hoje, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu. E quando ele negou, Cristo estava sendo levado para o sinédrio, para o julgamento dos judeus. Ele já tinha sido açoitado, já tinha vindo do palácio de Herodes, já estava com a coroa de espinhos, ele estava amarrado na frente, e Pedro estava logo atrás. E Pedro, a hora que levanta a cabeça, os olhares dele se cruzam. Os olhares de Jesus e de Pedro se cruzam naquela hora. Se Pedro tivesse olhado para Jesus naquele olhar, se tivesse visto ódio, rancor, alguma coisa, talvez ele não tivesse sentido tanto, mas o que ele viu
misericórdia, doçura, entendimento. Então ele correu para um lugar escuro e chorou a noite inteira amargamente. E daí ele ressurgiu um novo Pedro, que foi o apóstolo, hoje reconhecido como o mais misericordioso de todos. Filho da misericórdia de Jesus, por causa daquele olhar de Jesus. E o que Jesus viu? Olhou para ele e viu. Qual que foi a proposta de Jesus? Quando ele olhou Pedro ali, naquela hora de decisão, o que ele viu? Ele viu um homem bom, um homem determinado, mas que também era um ser humano cheio de falhas. E ele viu medo no Pedro, ele viu pavor. Quem aqui nunca sentiu medo? Quem aqui não sente medo? Cristo entendeu isso. E é essa a proposta da misericórdia de Cristo. É essa a proposta que Ele nos traz. Sabe? Olhar para as pessoas e tentar ver através dessa pessoa. Tentar se colocar no lugar da pessoa antes de julgar. Ou seja, não julgar, não condenar, mas acolher. Né? Você pode saber que o que a pessoa fez é errado, mas não te cabe julgar. O que você tem que fazer é acolher. Você não pode dizer, passar sermão, mas você fez isso, você... Não. Jesus nunca fez isso. Jesus sempre acolheu a todos os que o procuraram. Né? Tem uma passagem aqui de Emmanuel. Emmanuel escreveu uma mensagem de luz: misericórdia sempre. Conta-se que Jesus, após haver lançado a parábola do bom samaritano, vocês conhecem a parábola do bom samaritano? Todo mundo conhece? Após haver lançado a parábola do bom samaritano, entraram os apóstolos no exame da conduta dos personagens da narrativa. E porque traçassem fulminantes reprovações em torno de alguns deles, o Cristo prosseguiu no ensinamento. Em verdade, acentuou o mestre, referindo-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei à frente do povo, a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Para quem não lembra, o sacerdote e o levita, eles passaram de lado, eles não socorreram o homem caído. E Jesus está pedindo que a gente tivesse piedade dele, tivesse compaixão deles também, que eles eram necessitados de compaixão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. O hoteleiro que hospedou o rapaz caído, o necessitado. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. E, tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões. Quem aqui conseguiria, né, se apiedar dos malfeitores, dos caras que, dos ladrões que maltrataram o sujeito lá? Quem se apiedar do cara caído, da vítima, é fácil. Mas e daqueles, dos ladrões, dos malfeitores? Como? Difícil, né?
ampararia igualmente as mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que não esmorecessem as energias na tarefa do bem. E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou, porque os apóstolos ficaram surpreendidos, né, com isso, né, ser misericordioso com o sacerdote, com o levita que passaram ao lado, com os malfeitores. Aí Cristo arremata: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos, mas enquanto a misericórdia não nos fixar no coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Ou seja, a gente não vai ascender a vida maior ignorando essas coisas, não é? Então a gente tem que ver que misericórdia a gente está sentindo. Como a gente trabalhar esse sentimento dentro da gente? E a proposta de Jesus é que essa luta por misericórdia seja uma bandeira de vida nossa todos os dias, sabe? Olhar sem julgar, analisar, acolher, sabe? Tudo que você puder fazer. Tem um livro chamado Instantes da Vida. É de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. E no capítulo 40, ele nos conta que ele encontrou com Nicodemos do outro lado, na vida espiritual. Vocês se lembram de Nicodemos? A passagem lá do capítulo 3 de João, aquele que foi o doutor da lei que foi encontrar Jesus à noite, né? E perguntou para ele: como pode um homem velho nascer de novo? Esse Nicodemos. E esse capítulo se chama Por que, Senhor? E Humberto de Campos narra o que ele ouviu do Nicodemos sobre uma conversa que ele teve com Jesus materializado. E começa assim: e Nicodemos, o grande Nicodemos dos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. Depois da aparição do Senhor aos 500 da Galileia, certo dia ao entardecer, detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse as dúvidas. Ante os ensinamentos divinos, eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado perante as exigências da lei de que eu era intérprete, supliquei-lhe a palavra, e eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia, e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça fatigada e perguntou: Nicodemos, o que queres de mim? Nicodemos segue: Senhor, tenho pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com os pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão certas as pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Olha que interessante. Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível: Nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vem ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Né? Então Jesus, quando ele falava, quando ele ia na casa dos pecadores, ele não aprovava os atos deles. Eles não aprovavam a vida que eles levavam. Mas ele não podia negar a luz a eles. Né? E Jesus continua. E Jesus continua, né? E quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons
que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes. Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado e o livro escondido no deserto? Por isso Jesus dizia que, na verdade, vos digo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus, porque você não é capaz de ter misericórdia com eles. Então você se coloca abaixo deles. Entendeu? Por mais que você esteja no caminho reto, se você não tem misericórdia com quem está errado, você não tem nada. Você tem que entender. Nós estamos aqui para auxiliar, para estender a mão a quem precisa. E continua. Messias, prosseguiu ele, por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Muitas vezes a gente julga as pessoas pelas aparências, né? Muitas vezes não. Quase sempre. A gente julga as pessoas pelas aparências. Então, vemos uma pessoa rica, o cara está bem de vida, e fala, o cara está com o burro na sombra, ele está chorando de barriga cheia. Você não conhece os dramas que ele passa. Você não conhece as dificuldades que ele tem. Você não está tendo aquele olhar de misericórdia que Jesus pede que tenha, para olhar através da pessoa, entender aquela pessoa. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado e domar isso aí. E Jesus continua respondendo, estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele um rico que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros, é o mesmo que recusar o remédio ao doente. Não é verdade? Isso foi um chute no queixo agora, né? Às vezes as coisas, depois que ele fala, as coisas parecem tão óbvias, né? A gente pensa, como é que eu não pensei nisso antes, né? Como é que estava na minha cara, eu não percebi isso. E as meretrizes, Senhor, por que as defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramarem, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama aqueles que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e à enfermidade. Isso é nada mais que lei de causa e efeito, né? Você plantou, você tem que colher, né? Então, se você maltratou alguém, se você discriminou alguém, pode ter certeza, você vai ter que colher isso uma hora, na sua vida, em qualquer existência. Porque, naquela época de Nicodemos, eles condenavam as prostitutas, mas ninguém apedrejava os caras que fizeram, as prostituíram, as pessoas que fizeram mal, não é? Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Olha aí, isso aqui diz muito sobre a gente, né? Depois que Pedro se reergueu, ele se tornou o discípulo mais misericordioso de todos. Ele levantou tantos caídos que perderam-se as contas. Mas o que lembram dele? Ele negou Cristo 3 vezes. É assim. Isso diz muito sobre nós. Nós preferimos, a grande maioria, nós damos valor ao que é errado. As quedas, mas não dizemos como a pessoa levantou. E o que ela se tornou depois disso? Fica no esquecimento. Não é? Nicodemos, aqui, Senhor, e Jesus responde a ele, né? Exatamente por isso, na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel.
mais que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. E é isso que falta para nós, né? Por isso que a gente sofre, né? Porque quando a gente sofre com alguma coisa, a gente dá valor. Dá valor porque a gente é e porque a gente se transformou, né? Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste molar entre dois malfeitores? E por que seguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Né, onde já se viu, né, um ladrão ir no paraíso junto com ele, sentar à direita, isso, aquilo. Nossa, estava indignado, né? Olha o que Cristo responde. Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Não há cobertos que praticaram o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se transformassem em vítimas do próprio desequilíbrio. E há empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegaram o pão. Com referência ao amigo a quem prometia a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse por quê, para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior, para ser reeducado, atendido em suas necessidades de reerguimento e transformação. Ou seja, ele não foi para lá para sentar numa nuvem branca e tocar arpinha, né? Ele queria uma chance, e ele estava tendo de se reerguer. Mas Nicodemo segue. Senhor, e a responsabilidade que nos cabe tratar a justiça, porque pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam. Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei algemado à cruz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deviam fazer. Esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e por isso mesmo se revelavam dignos de maior compaixão. Que aqui não tem nem comentário, né? Ante as palavras do Senhor, conclui o antigo mestre de Israel, as lágrimas me subiram das entranhas da lama para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, e a refletir nas sombras que anunciavam a noite. Ainda assim, ouvi como se o Senhor me falasse longe, muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Aqui ele estava falando do sacrifício que se fazia no altar, né? E hoje a gente fala do sacrifício que a gente faz, de seguir as regras de uma religião, de ir lá e fazer tudo certinho, mas se você não tem misericórdia, nada adianta. Ah, você me pergunta, Alfredo, você tem misericórdia do mundo? Não, sou igualzinho a vocês, senão não estaria aqui, né? Também estou lutando com os meus males, com as minhas obscuridades, como cada um de vocês. Né? Não sou superior a ninguém, acho que eu sou até menor, que vocês. Porque estamos na luta junto. Então, vamos melhorar. Vamos ser bom. Não custa nada ser bom. Não custa nada ser gentil. Não custa nada acordar todo dia com um sorriso no rosto. Tratar as pessoas bem, sabe? Entender as pessoas. Olhar para as coisas, para as nossas coisas do dia a dia com outros olhos. Uma mente melhor. Procurar descobrir o que as pessoas têm de melhor, que todo mundo tem um lado bom, todo mundo sabe, todo mundo tem um lado bom, todo mundo, basta a gente tentar enxergar isso, e aí eu acho que a misericórdia vai ser mais fácil. Era isso que eu queria dizer para vocês, que a misericórdia de Jesus esteja com vocês, né? E que o que eu tenha falado hoje aqui tenha tocado vocês e de alguma forma tenha despertado alguma coisa dentro de vocês. Muito obrigado.